Na última terça-feira, dia 17, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou a nova equipe econômica do governo Temer. É praticamente unânime a percepção de que a equipe é composta de verdadeiros craques, profissionais de grande competência e comprovado conhecimento, com a capacidade e experiências necessárias para lidar com os assuntos espinhosos que os aguardam. A reforma da Previdência, a meta fiscal, o equilíbrio das contas públicas e o controle inflacionário, entre outros. Boa parte desses temas envolve a aprovação de proposições legislativas por esta Casa e pela Câmara dos Deputados. E não tenho dúvidas de que estamos prontos para dar a nossa contribuição nos esforços que o Brasil requer neste momento de crise. Eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências hoje para um projeto específico que deve chegar ao Congresso em breve, de acordo com o que acenou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ao indicar o economista Ilan Goldfan para a presidência do Banco Central, cuja confirmação no cargo ainda depende de sabatina por esta Casa, na Comissão de Assuntos Econômicos, aqui no plenário do Senado Federal, o ministro Henrique Meirelles acrescentou que pretende enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que estabeleça como dispositivo constitucional a autonomia técnica e decisória do Banco Central do Brasil. Embora se possa argumentar que o Banco Central vem atuando na prática com certa autonomia, especialmente nos anos em que o próprio ministro Meirelles esteve à frente da instituição ao longo dos 8 anos do governo Lula, não existe uma garantia normativa constitucional para o exercício autônomo de prerrogativas pelo Banco Central. Há sempre o risco de interferência política na instituição e tivemos relatos nesse sentido nos últimos anos, com graves consequências para a economia do país. A PEC que deve chegar ao Congresso nos próximos dias evita esse quadro. O BC, o Banco Central, terá autonomia técnica para decidir a respeito do melhor caminho a tomar, dentro, é claro, dos limites impostos pela legislação em vigor. Pelos instrumentos à disposição do banco, pelos objetivos e interesses da nação. É importante frisar, como declarou o ministro, que autonomia não deve ser confundida com independência. A adoção de um modelo de independência do Banco Central como o Banco Central norte-americano, em que o presidente e os diretores do FED têm mandatos fixos, precisa ser discutida com mais vagar, em outra oportunidade. Mas não podemos mais evitar a urgência de se conferir aos auditores do nosso Banco Central a autonomia técnica para decidir sobre as melhores linhas de ação para a nossa economia. A PEC também deve confirmar a perda do status de ministro para o presidente do Banco Central, mas mantendo a prerrogativa de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal para o presidente e estendendo-a para os diretores. São medidas complementares que reforçam a autonomia dos diretores e lhes dão mais tranquilidade nas atividades que têm a desempenhar. Confirmando-se o teor e o envio dessa PEC ao Congresso, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que ela merece nosso apoio, nas palavras do ministro Henrique Meirelles. Agora teremos garantia constitucional de maior amplitude para a autonomia técnica de decisão. O Banco Central é órgão de Estado e não de governo. Tem natureza eminentemente técnica e sua atuação deve ser apartidária e isenta, voltada aos interesses do país, e não do governo do momento. A ingerência política sobre o Banco Central
tem o nefasto potencial de nos causar imensos prejuízos. Conferir autonomia técnica ao Banco Central é um meio de impedir a concretização dessa grave ameaça à economia do nosso país. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, já falei aqui na tribuna do Senado esta semana da expectativa positiva, da credibilidade, da confiança que o governo do presidente Temer e a sua equipe econômica estão transmitindo à nação, não só à nação brasileira, mas a todo mundo, a todo o mercado do mundo. As empresas, a CNI já fez pesquisa depois da posse do presidente Temer e o aumento da credibilidade, da confiança do empresariado brasileiro é muito forte, é muito positivo, é muito grande. E isso é muito importante para o nosso país. Precisamos destravar a economia. Precisamos destravar o que emperra hoje as grandes obras do país, sobretudo as obras de infraestrutura. Precisamos voltar a gerar emprego, precisamos melhorar a renda do brasileiro. E é nesse caminho que o governo do presidente Temer, apesar de ser um governo em exercício, e esperamos que o Senado Federal possa se debruçar agora, cumprindo, é claro, os prazos regimentais, para finalizar o processo, mas nesse início de governo já demonstrou essa confiança, essa credibilidade nacional e internacionalmente. É isso que nós esperamos do governo do presidente Temer, da sua equipe econômica e de todo o ministeriado, reduzido, mas com autonomia e com competência para destravar a economia do nosso país. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado.